No YouTube, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliana e, gente, o vídeo de hoje é falando sobre a minha experiência no curso de secretariado pelo Senac, então vem comigo para descobrir um pouco mais. Pessoal, o que vocês devem saber sobre mim aqui para esse vídeo? Que eu tenho 22 anos, que eu finalizei o curso técnico em secretariado no início de 2024, que eu gosto de compartilhar com vocês a minha rotina e processos acadêmicos e profissionais. Então, vocês podem conferir no meu vídeo da Fitech, que eu vou deixar aqui nos cards, eu acho que esse é o lado certo. Não me lembro ainda. Mas assim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui que eu vou entender e vou trazer mais abordagem nesse sentido, de experiência, de marcos acadêmicos e tal. Por que eu escolhi esse curso, na verdade, né? Então, desde ali do ensino médio, eu tinha já essa ideia, assim, mais ou menos, porque secretariado é uma vertente ali da administração. E eu fiz o técnico em administração pela Fitech, né, integrado com o ensino médio. Eu já tinha um leve interesse ali, eu pensava em fazer o superior na área de secretariado, mas acabei depois deixando um pouco mais de lado e focando mais numa abordagem mais comunicativa, que é mais ou menos o caminho que eu tô pegando hoje mesmo. Então eu deixei um pouco de lado. Foi quando surgiu essa oportunidade ali, o programa de gratuidade pelo Senac, de fazer esse curso. E aí lá tinham várias opções. E tinha RH, logística, contabilidade, própria administração mesmo. E eu achei que secretariado tinha mais a ver comigo, combinou super com a minha trajetória de vida. Acho que fechava ali algumas ideias que eu tinha, então eu já não queria mais fazer o superior, mas eu tive a oportunidade de fazer o técnico e eu gostei bastante. Principalmente porque, para mim, esse programa de gratuidade do Senac, ele é muito mais acessível. Porque ele não é aquele tipo de programa que você tem que se humilhar, provar que você é pobre, passar fome, não. Você simplesmente chega lá e fala, tipo, olha só, não tenho recursos suficientes. E muitas das vezes é o que deveria bastar pra gente, porque embora eu saiba, entenda um pouco da questão das burocracias, mas, por exemplo, meu pai é autônomo. Não é impossível a declaração de renda, mas é um pouco mais complicado do que do método tradicional de quem é um CLT, por exemplo. Então eu achei muito mais fácil dessa maneira. E aí eu acabei me inscrevendo nesse curso. Ele iniciou ali mais ou menos em abril de 2023 e perdurou até dezembro, mas o meu diploma mesmo só veio em janeiro. As primeiras impressões que eu tive. Eu tomei um susto de cara, porque eram muitos conteúdos, eram muitos temas, né, ali, textos e vídeos. Tinha muito mais texto do que vídeo, e eu não sei se eu acho isso bom ou ruim, dependendo, mas tinha muito mais texto. Acabou que, nesse processo, eu acabei focando muito mais nas atividades. Então, eu preferi entregar ali as atividades bem mais desenvolvidas, bem mais desenroladas, do que despender um pouco mais de tempo para ler ali o que estava sendo oferecido, embora o conteúdo seja impecável, detalhadíssimo, achei ótimo também, babado, quando eu parei para ler algumas vezes. Eu não li todos, mas com certeza a maioria deles eu li. Eu tive algumas principais disciplinas, entre elas projetos integradores, que no início eu achei um saco, que eu não gostei do primeiro exercício que eles solicitaram, eu não lembro qual foi exatamente, mas dali pro final eu me adaptei melhor e consegui integrar, acho que funcionava também. Eu tive algumas matérias, gente, que eu vou acabar deixando aqui na sinopse, porque eu não ficar lendo aqui meia hora pra vocês, e vocês ficarem tipo, meu Deus, garota chata. E aí, tipo, por exemplo, auxiliar na organização e execução das ações de planejamento relativas à gestão. É tudo relativo à gestão. Tudo relativo à gestão, porque, né, secretariado é um cargo de apoio, e técnico, então, é apoio ao secretariado ainda. É apoio ao quadrado. De cara, assim, o que me chamou mais atenção para fazer o curso, realmente, que fez eu bater o martelo, foi a matéria de eventos, né? Que eu acho que essas matérias elas têm um nome gigantesco, não sei porquê, mas apoiar atividades de organização de eventos corporativos relativos à gestão. Todos eles são relativos à gestão. Então, assim, eu não sei se eu tive matéria preferida enquanto eu estive estudando. Eu tive trabalhos preferidos. Acho que, assim, o primeiro que eu fiz, primeiro que ele me brilhou muitos olhos, porque era um que direcionava para hotelaria e eu tinha acabado de entrar na hotelaria. Então eu estava ali finalizando meus 3 meses de experiência, né? Que a gente tem quando a gente entra no CLT. Para você que não conhece um pouco aqui na CLT, a gente tem esses 3 meses assim, meio que avaliação, né? Enfim. E aí eu estava lá finalizando ali quando eu tive que fazer esse trabalho. Aí eu tinha que escolher 3 hotéis, na época não eram aqui do Rio, eram em São Paulo, para fazer esse trabalho. E aí depois eu tive que fazer também um pouco de tipo, uma resenha sobre Ottawa, que é a capital do Canadá.
E aí era um relatório que eu tinha que fazer e eu achava o máximo fazer esses relatórios. Primeiro os trabalhos mais legais, tanto que eu tive esse, depois eu tive vários outros trabalhos mais assim, de Excel, de Word, mas os trabalhos que eu poderia fazer no Canva eram os mais legais para mim. Porque aí eu conseguia desenvolver melhor minhas habilidades que eu não conhecia, que eu não sabia que eu poderia mexer dessa maneira no Canva. Eu fui meio que descobrindo durante o meu técnico. Então eu fiz vários trabalhos muito, muito bonitos, assim, esteticamente, que eu considero muito bonitos, e que me ajudaram depois a explorar o Canva de outras maneiras. Então, hoje eu sou, tipo, aqui, ó, advanced no Canva. Eu dou um pouco dessa graça ao técnico e secretariado por eu ter descoberto essas minhas habilidades. Tiveram alguns projetos que eu fiz, né? Então, esse aí foi um deles. Teve um também que eu tive que fazer sobre, tipo, um portfólio, sobre uma empresa, eles deram um nome, eu tive que tematizar, ou eles deram o tema, eu tive que dar o nome, alguma coisa mais ou menos assim. Os últimos também, os que foram relatórios mesmo, tipo, relatórios de orçamento, de diminuição de custo, para mim foram os mais legais, além de terem ficado às vezes os mais bonitos, para mim foram os mais legais de fazer. Teve um que eu tive que fazer orçamento de voo, era tipo assim, eu vou daqui para cá, vou dali para lá e tal, e qual que é mais barato, por que, que o evento tem que ser realizado em tal localização e não nessa outra. Esse aqui pra mim, ó, era uma beleza. Eu tô pensando, gente, em fazer um drive pra gente. Pra eu juntar todos esses trabalhos pra vocês também terem uma ideia. Ou também você pode me seguir aqui no Instagram e pedir que eu mostre pra vocês. Ou assim que eu tiver um tempo eu consigo mandar pra vocês alguma coisa. Ou se você tiver um interesse específico, porque eu sei que não tem muito alcance assim no meu canal, mas se vocês falarem bastante aqui nos comentários, eu também posso fazer o drive e deixar disponível aqui. Vai ser bem legal também. Acho que vai ter mais. Vai ter mais coisa ali, vai ser mais oferecido. A palavra certa? Não sei se é a palavra certa. Tem alguns tópicos aqui que eu botei, que é como que o curso mudou minha visão sobre a profissão. Eu não diria que mudou, mas eu diria que me deu um pouco mais de clareza. Então eu já pensava que era mais ou menos isso, mas aí eu consegui mais focar melhor, até porque também considero que foi um pouco da minha entrada no mercado de trabalho. Então, fazia 6 meses que eu estive trabalhando no lugar, mudei para hotelaria, né? Eu estava ali há 3 meses e pouquinho, então não fazia nem um ano que eu estava trabalhando. Então, acho que também me deu um pouco mais de direcionamento sobre a carreira profissional de maneira geral, sobre, né, trabalhos. E aí botou aqui o impacto das minhas habilidades de organização e comunicação. Não sei se teve impacto nesse sentido. Eu acho que acho que não seria nem comunicação nem organização. Eu acho que seria sobre estilística, design, talvez, como eu disse para vocês, a parte do Canva. Eu acho que me pegou bastante, assim, conseguir mexer no Canva para cá, mexer para lá e tal. E hoje eu tenho muita facilidade, uma facilidade imensa de mexer no Canva. Então, é uma das ferramentas que eu mais utilizo hoje para qualquer coisa que eu queira fazer para mim em relação, né, a atrativo visual, eu utilizo o Canva para determinar paletas de cores, fontes e tal. Hoje, por exemplo, também faço eu gosto de fazer lá para onde eu trabalho, né, fazer alguns informativos de comunicação interna e externa, então eu gosto bastante de participar dessa parte. Então, eu acho que foi isso principalmente. Então, eu não sei se eu diria organização, porque eu ainda sou uma pessoa muito bagunceira. Eu acho que eu ainda tenho muito que progredir nisso, porque eu dou preferência a ser uma pessoa prática, mas às vezes, e na maioria, a praticidade está ligada assim à organização. Então, hoje, esse é um ponto que eu gostaria muito de melhorar em mim, que é uma das metas de 2025, inclusive, é que tem as principais dificuldades do curso também, que é um tópico bem legal. Eu não diria que eu tive dificuldade. Eu acho que se você não tem um computador, como eu já tinha na época, talvez torne tudo mais difícil. Eu já tinha um computador, né? Então eu já conseguia fazer pelo computador. Só teve uma única vez que eu atrasei, que foi quando, tipo assim, eu precisava entregar o trabalho na segunda, eu tava fazendo na sexta, e aí eu não teria esse final de semana para corrigir. Porque eles eram muito, eu acho isso muito legal, que flexíveis, né? Então, por exemplo, você tem a oportunidade de entregar o trabalho, e aí eu tive essa oportunidade, né? Tipo, você entregou o trabalho, eles dão um fulano, tipo assim, Juliana, não tá legal isso aqui. Corrige pra mim essa parte, essa parte, essa parte. E aí tu tinha que descobrir. Só teve um trabalho que eu, caraca, voltou e eu não sabia o que era, voltou e eu não sabia o que era, e eu, caraca, o que tá acontecendo? O que tá errado? Pelo amor de Deus, não é pra ser difícil assim. E só teve um trabalho que foi assim, e aí teve esse específico que eu, caralho, eu falei, tem que fazer certo. Se voltar, eu não tenho como corrigir. Então, é isso. Eu fiz na sexta,
ia sair no final de semana e na segunda eu não daria tempo de corrigir. Então, meio que eu ia reprovar nessa matéria se eu não tivesse feito certo. Acabou que eu fiz certo, eu dei sorte, mas foi a única vez que eu deixei por cima da hora. Porque todas as outras vezes, sempre que abria a matéria, eu ia lá fazer o trabalho. E eu gosto de fazer minhas coisas. Nesse sentido, eu sou muito organizada. Nesse sentido. Acho que é um dos únicos pontos que é assim, tenho que entregar alguma coisa. Eu não gosto de deixar para abrir na última semana. Eu abro, por exemplo, a minha matéria abriu hoje, eu vou abrir pelo menos amanhã para poder dar uma olhada, para já ir já juntando algumas ideias, fazendo tipo um brainstorm, né, que a gente fala, pensando ali o que eu posso fazer com aquilo ali. E aí, quando tá se aproximando um pouco mais, eu gosto de entregar pelo menos um dia antes. Um dia antes, 2 dias antes. E aí eu não me dá ansiedade, sabe? De tipo assim, meu Deus do céu, entregar tudo ali na adrenalina, eu não gosto muito disso, não. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Então eu gosto de entregar ali com um determinado respiro para não ter que passar por isso. E aí tem o tempo de estudar, geralmente, na época eu morava com a minha madrinha. Então, geralmente eu fazia assim, eu chegava do trabalho e fazia o que precisava fazer em relação ao trabalho. Que não demorava muito, não, como eu falei pra vocês. Eram trabalhos assim que custavam um pouco de tempo, mas que eu conseguia, de repente, resolver numa noite. Ou no máximo 2. Ou se eu, por exemplo, não, comecei aqui, se não me agradou, eu termino amanhã. Então eu conseguia cumprir bem esses prazos que eles determinavam. E alguns desafios e conselhos para quem quer começar o curso. Acho que cabe ver. Cabe ver se se encaixa para você, como que se encaixa. Porque, por exemplo, para quem quer fazer administração, tem que ver, você já tem um técnico? Por que você quer um outro técnico? Porque no meu caso, eu queria estudar essa área, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar diversas coisas. Então não é só essa área específica. Eu ainda quero fazer muitos outros cursos, muitas faculdades, vocês vão me ver enfiada muito. Esse canal aqui vai perdurar muito com esse monte de curso que eu ainda quero fazer. Então, qual que é o objetivo com isso? Porque o meu era simplesmente aprender sobre a área e conhecer e ter aquilo ali pra mim, essa carteirada. Eu gosto de uma carteirada assim, tipo, eu fiz. Então, tem que ver assim mesmo qual, eu acho que definiria qual é o objetivo a longo prazo ou não, Juliana. Eu só quero estudar também, só quero conhecer, legal. Incentivo super se essa é a tua ideia, então acho que tem que mesmo fazer. Se você já tem, sei lá, a faculdade de administração ou técnico de administração, você, tipo, não, quero fazer alguma outra coisa, numa outra abordagem. Legal também, acho legal, acho ok. E são bem parecidos, eu não vou mentir pra vocês, são bem parecidos, assim. Eu acho que o técnico em administração, eu poderia até fazer um comparativo em relação a isso, mas é que o comparativo é um abismo gigantesco, né? Porque um foi presencial integrado, o outro foi meio que por conta própria não, né? Mas não foi integrado. E é EAD, então tem um abismo gigantesco. Mas tem algumas matérias que se acabou se juntando ali, geralmente relacionadas à gestão, relacionadas a apoio, a suporte, enquanto o curso de administração em si, acho que até também por ter durado mais, ele foca ali numa coisa mais, a história da administração, fundamentos e tal. O, o técnico e secretariado ele é muito mais profissionalizante, embora o técnico em si seja um curso profissionalizante. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Então, assim, esse é o meu conselho para você definir bem qual que é a sua ideia fazendo esse técnico ou não, ou qualquer um outro técnico. Eu acho que se você ainda tá um pouco na dúvida, eu iria para administração, que o pessoal já fala que é um curso de indeciso, mas que muita gente gosta por gostar mesmo. Eu gosto muito de administração. Eu hoje penso numa administração mais direcionada, então você tem vertentes de administração, por exemplo, turismo, estuda administração, relações públicas, estuda administração, secretariado, estuda administração, então você tem vertentes mais específicas e você tem a administração que é por si só muito generalista. Então eu pensaria um pouco nisso também. Aqui fala, eu notei aqui, que isso é indicado para pessoas organizadas, comunicativas e interessadas em trabalhar com gestão e assessoria. Eu não sou tão organizada, mas eu fiz. Então ainda tem jeito. Ainda há jeito para tudo. Comunicativa depende. Eu sou comunicativa. Vocês mexem comunicativa? Eu mexo comunicativa. E interessadas em trabalhar com gestão e assessoria. Eu colocaria isso como principal assim da carreira de secretariado. Se você quer utilizar para meio profissional de fato, se você está interessado em trabalhar com suporte à gestão e à assessoria. E eu gostaria de trabalhar, se eu tivesse essa oportunidade. Eu ainda posso ter, né? Porque eu ainda sou muito nova.
mas o impacto do curso na minha vida e nos meus planos futuros. Até então, eu não utilizei ele ainda porque eu ainda posso, barra tenho também que tirar o, como é que é o nome? Não é certificado. Tem um registro, né? O registro do profissional de secretariado, que eu não tirei ainda, que eu até teve uma época que eu procurei para tirar, mas acabou que eu deixei um pouco para lá, que aí eu posso tirar e talvez isso me dê mais oportunidade. Mas acabou que eu não tô tão focada nisso ainda, que eu já tô mais focada nos meus próximos objetivos, que agora eu vou iniciar, gente. Vocês vão adorar saber sobre isso. Eu vou iniciar agora a faculdade de tecnólogo de marketing. Então eu pretendo trazer alguns vídeos para vocês mostrando como é que eu me organizo nesse meio desse caos de CLT 6x1 e como que tem sido para mim, porque eu já optei por fazer esse curso no passado e agora eu voltei com essa ideia de novo. Então eu quero gravar um próximo vídeo para vocês. Já comenta aqui se você já está super empolgado para esse vídeo, quais são as ideias, se você já se interessou pelo curso de secretariado, que eu vou adorar saber da história de vocês. Eu adoro saber, adoro quando comentam nos meus vídeos. O vídeo da Fitech, então, é um que eu fico doida, perdida nos comentários, adoro responder. Muito legal, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.